Oi, seja bem-vindo! Hoje vamos falar sobre o diferencial de alíquota de ICMS de 2022. Então, para entender ainda mais o diferencial de alíquota, vamos começar pelas suas regras e como fazer o cálculo de 2022 para alguns estados. Aqui o DIFAL ele se aplica quando? As regras básicas que serão aplicadas no diferencial de alíquota são quando for uma operação interestadual. Não existe DIFAL para operações internas, então essa é a primeira regra, que seja uma operação interestadual. A segunda regra é quando a alíquota interestadual ela tem que ser menor do que a interna, do estado de destino, porque se ela for igual, não vai existir uma diferença para a gente fazer o guia de GNRE, e não vai existir um diferencial de alíquota. A terceira regra é que quando for uma operação produto, e não estiver sujeita à substituição tributária do ICMS, se o produto não está sujeito ao ICMS-ST, então também a gente não tem que falar de diferencial de alíquota. Então, lembrando, se o seu produto tem ST e ele tem um protocolo firmado entre estados ou um convênio, então não vai haver um diferencial de alíquota. Uma outra regra é referente ao tipo de destinatário. Quando ele é não contribuinte, a gente vai utilizar a base única por fora. Depois eu vou me aprofundar um pouco mais nesse assunto e mostrar alguns exemplos na prática. Quando o tipo de destinatário for contribuinte, a gente pode ter duas possibilidades, a base dupla e a base única por fora, que eu também vou dar uma explicadinha melhor ali pra frente. Bom, agora vamos falar de quais os tipos de diferencial de alíquota a gente pode ver. O diferencial nas vendas interestaduais para consumidor final, o famoso VC8, que é quando eu vendo lá para São Paulo, eu estando em Santa Catarina, o meu produto não tem ST e a alíquota interestadual é menor do que a interna do estado de destino. Então aqui seria aplicado o diferencial de alíquota. Vale lembrar que a gente está falando de empresas de RPA, empresas do lucro presumido e real. Bom, o segundo caso, eu tenho DIFAL nas compras interestaduais para uso e consumo e ativos. Então, supondo assim que eu sou uma empresa RPA também, e eu estou comprando de fora uma mercadoria para consumo ou para ser ativada, por exemplo, uma mesa, um computador, um maquinário para o meu setor industrial. Se ele for um ativo, eu também vou recolher o diferencial de alíquota. É claro que levando em consideração as regras que falei ali em cima. O terceiro caso, que é o DIFAL por ST, que é a base de cálculo duplo, que a gente vai falar também mais pra frente. O quarto caso é o diferencial nas compras interestaduais por empresas do Simples Nacional. Algo que é bem levantado aqui é como fica em 2022 os casos de empresas do Simples Nacional. Então, se eu sou uma empresa do Simples Nacional, eu vou ter um DIFAL nas compras para industrialização, para comercialização, para uso/consumo ou compras de ativo imobilizado. Então, se eu comprar fora do estado, seguindo as regras apontadas ali, eu vou ter o recolhimento do diferencial de alíquota nas minhas entradas. Já sobre o EC87 de 2015, se fala daquele convênio de 93 de 2015, que se eu sou do Simples Nacional e eu vou vender para fora do estado para consumidor final, o próprio STF já estabeleceu que é inconstitucional a aplicação do diferencial de alíquota, lembrando que ainda podem haver mudanças. Agora que a gente já sabe os tipos de DIFAL, vamos falar um pouco sobre os conceitos de cálculo. Eu tenho aí a base de cálculo dupla, que é aquele DIFAL por ST, o cálculo por dentro, e todos os estados que estão aparecendo aqui, eles podem ter esse tipo de cálculo. O estado de São Paulo, por exemplo, ele já tem uma lei estadual falando sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui na descrição. E é de extrema importância que você observe a legislação do seu estado, para você não ser notificado, não acabar tomando uma multa, ou expor a sua empresa por algum erro que poderia ser evitado. Então, vamos por exemplo. Vamos supor que o valor da minha mercadoria é de R$1.000. A alíquota interna do destino é de 18%, e a alíquota interestadual é de 12%. Nesse caso aqui eu estou falando de uma operação de São Paulo para Minas Gerais, por exemplo. Bom, aqui eu tenho o valor da mercadoria que é R$1.000, e eu vou subtrair pelo ICMS interestadual, que no caso foi calculado a 12%.
e vai ser destacado vai ser destacado na nota fiscal no campo próprio. Levando em consideração que estamos falando de uma venda de uma empresa RPA para uma empresa de outro estado, então a gente vai fazer a seguinte forma: o valor da mercadoria menos o valor destacado na nota, que são esses R$1.000, menos 120. A gente chega ao resultado de R$880. E vamos usar essa fórmula aqui destacada aqui nesse pedacinho aqui. O resultado vai chegar em 1.073,17. A gente vai multiplicar ali pela alíquota interna do estado de destino, que são os 18% ali, o 0,18. E a gente vai chegar no valor de 193,17. Esse valor de 193,17 ainda não é o valor final. A gente vai subtrair esse valor pelo valor da operação interestadual, pelo 120 de novo. E aí sim vamos chegar no valor do DIFAL a recolher, que seria 73,17. Beleza? Esse foi o nosso primeiro cálculo. Bom, agora vamos para a segunda fórmula de cálculo, a base de cálculo única, cálculo por fora. Essa base ela é utilizada por esses seguintes estados destacados aqui na tela. Certo? E agora vamos para o exemplo, DIFAL de base única por fora. Bom, vamos supor que o valor da minha mercadoria também é de R$1.000. A alíquota interna é de 18% e a alíquota interestadual também é de 12%. E aqui vamos falar de uma operação de São Paulo para Santa Catarina. Essa fórmula já é mais simples de calcular, que seria apenas subtrair uma alíquota por outra e aplicar o valor da base de cálculo. Levando em consideração que o valor da minha base é de R$1.000, eu multipliquei ela por 12 e cheguei ao resultado de R$120, que é o meu ICMS destacado na nota. O valor da minha base de R$1.000 eu multipliquei por 18 também, que é a alíquota interna do meu destino, e cheguei a R$180. Agora pegamos a diferença entre os meus 120 menos os meus 180. E eu vou chegar aqui nos R$60, que é o valor a recolher do meu DIFAL. Esses são os cálculos que usamos para chegar no resultado. Eu espero que tenham gostado, que tenham entendido. Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de dar um like, de compartilhar para alguém que talvez precise conhecer essas novas cálculos, essas novas bases. E agora é com você. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima!